Fala, galera bonita, abençoada do nono ano, tudo bem com vocês? Por aqui a professora Letícia para mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje, finalmente, nós chegamos ao fim das orações subordinadas reduzidas. Vocês se lembram que nós começamos a estudar esse conteúdo? Nós vimos as substantivas e as adjetivas. Agora nós veremos as adverbiais. Muito bem. Antes de falar sobre elas, eu vou relembrar alguns conceitos com vocês que são muito importantes. Vocês já estão afiadíssimos nisso, eu tenho certeza que eu já falei mais de 3 vezes nas aulas, mas eu vou repetir só para a gente relembrar. Primeira coisa, formas nominais do verbo. O que são isso? O verbo ele tem 3 formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo são os verbos terminados em R. O gerúndio são os verbos terminados em NDO. E o particípio são os verbos terminados em DO. E o que seria oração e período? Oração é toda aquela frase que tem verbo. E o período, ele vai depender da quantidade de orações para ele ser simples ou ele ser composto. Se o período ele tem apenas uma oração, ou seja, se ele tem apenas um verbo, ele é simples. Mas se ele tem mais de uma oração, se ele tem mais de um verbo, ele é composto. E é esse período composto que nos interessa aqui nessa aula de hoje. E nós temos 3 tipos, né? Nós temos o período composto, 2 tipos. O período composto por coordenação e o período composto por subordinação. E aí, dentro da subordinação, que nós temos 3 tipos, não é mesmo, professora? Estava esquecendo? Nós temos as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. E hoje nós veremos, então, as adverbiais. Só lembrando aqui que as adverbiais, elas têm 9 funções dentro de uma oração. Elas têm 9 sentidos, que são de causal, consecutiva, condicional, concessiva, conformativa, comparativa, final, temporal e proporcional. Muito bem. Então, pessoal, sabendo disso, sabendo da classificação dessas orações subordinadas adverbiais, nós temos que ver que elas também podem ser reduzidas. Nós vimos em alguma aula as orações desenvolvidas, que são aquelas completas, em que eu não retiro um conectivo e não coloco um verbo na forma nominal, porque é para isso que as orações reduzidas servem, né? Nós retiramos um conectivo e colocamos o verbo na sua forma nominal. Então, sabendo disso, o que eu trago aqui para vocês? E eu já falei também nas aulas anteriores, que nós, para reduzirmos essa oração, nós precisamos fazer, então, esse processo. E eu trouxe uma dica aqui importante para vocês. Esse momento do Fica a Dica aqui, eu trouxe algumas conjunções adverbiais, só para a gente relembrar. Porque sabendo dessas conjunções, é que eu vou conseguir classificar essas orações, que eu vou conseguir fazer aquele processo de redução com elas. Então, dentre algumas conjunções adverbiais, eu trouxe para vocês aqui essa pequena lista. Então, tirem foto, tirem print, anotem para poder consultar depois. Que é o que, porquê, embora, como, a fim de que, conforme, quando, caso, mesmo que. Tá certo? Todo mundo anotou essas conjunções ou tirou foto? Então, a gente pode passar para o próximo assunto. Que é o quê? As orações subordinadas adverbiais reduzidas de infinitivo. Então, relembrando aqui, porque eu acho que eu falei muito rápido, né? Nós temos as 3 formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Primeira coisa que eu vou fazer, ler a frase, entender o que aquela frase quer dizer para mim, aquela oração, qual a mensagem que ela passa. Vou retirar o conectivo, que aqui no caso das orações adverbiais será uma conjunção adverbial, que vocês têm acesso a essas conjunções na nossa aula de orações adverbiais. Vocês podem voltar, que tem uma lista com todas elas, praticamente. Não todas, mas a maior parte delas.
Depois que você identifica a oração principal e a oração adverbial, você vai identificar o conectivo. Depois de identificar o conectivo, você retira esse conectivo e vai colocar o verbo da oração subordinada, não da oração principal, da oração subordinada, em uma das formas nominais do verbo, que pode ser infinitivo, gerúndio ou particípio. Você já deve ter enjoado de escutar eu falar isso, né? Mas é necessário para a gente relembrar. Então, vejamos aqui o primeiro exemplo, que é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Eu lamento porque briguei com você. Olha só, se eu reduzir essa oração, como que ela fica? Eu lamento brigar com você. Então, aqui eu coloquei o verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Com o R no final, tá certo? Vejamos agora um exemplo de oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Então, eu sei que ela é temporal porque na mensagem que ela me passa, ela indica o tempo. Ela indica alguma forma temporal ali. Eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Então, esse assim que, ele dá uma ideia de tempo. Se eu reduzir essa oração, como que ela fica? Eu me sinto segura ao fechar a porta da minha casa. Então, vocês percebem que eu retirei o assim que e coloquei o verbo no infinitivo. O verbo ficou fechar. Então, é isso que é reduzir a oração. A gente não pode esquecer desses dois detalhes muito importantes. E nós temos a oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo, que traz uma ideia de finalidade. Sentei-me na última fila a fim de que ouvisse melhor. Então, esse a fim de que, ele traz uma ideia de quê? De finalidade, muito bem. E se eu reduzir essa oração? Sentei-me na última fila para ouvir melhor. Então, eu retirei o a fim de que e coloquei o verbo no infinitivo. E a oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo? Vejamos o exemplo. Apesar de que esteja frio, ela não usa agasalho. Olha o que eu fiz, eu reduzi essa oração. Apesar de estar frio, ela não usa agasalho. Então, aqui eu retirei a conjunção que e coloquei o verbo no infinitivo. O verbo estava esteja e para reduzir ele ficou estar, tá certo? E a oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo? Olha esse exemplo. Deixe um recado caso não me encontre em casa. Vamos reduzir essa oração para ver como que ela fica. Deixe um recado se não me encontrar em casa. Então, aqui eu coloquei o verbo encontrar também no infinitivo, tá certo? E a oração subordinada adverbial consecutiva, reduzida de infinitivo? Olha esse exemplo, pessoal. Ele se distraiu tanto que perdeu o voo. Então, a consecutiva é aquela que traz ideia de consequência. Estão lembrados? Reduzindo essa oração, ele se distraiu tanto até perder o voo. Então, o verbo que estava escrito perdeu, eu coloquei na forma reduzida e ele ficou perder, porque é um infinitivo. Agora, nós veremos as orações adverbiais reduzidas de gerúndio. Os gerúndios são aqueles verbos terminados em NDO, cantando, sorrindo, brincando. E aqui nós temos a primeira delas, que é a oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. Olha esse exemplo. Por que não fez as atividades, não foi ao parque. Não fazendo as atividades, não foi ao parque. Então, percebem que eu peguei esse verbo fez e coloquei ele no gerúndio e ele ficou escrito fazendo. Então, tá certo. Próxima, as orações subordinadas adverbiais temporais reduzidas de gerúndio, aquelas que trazem a ideia de tempo, como eu disse para vocês. Então, vamos lá. Quando faltavam alguns minutos para o fim do jogo, ele fez o gol. Então,
vamos colocar esse verbo no gerúndio para ver o que acontece? Faltando alguns minutos para o fim do jogo, ele fez o gol. Não podemos nos esquecer que sempre será o verbo da oração subordinada adverbial. Não é o verbo da oração principal. Nesse exemplo que nós vimos aqui, a oração principal está no final e a oração adverbial está no início. Isso não muda em nada o fato de no momento que eu for fazer a redução dessa oração, eu retirar o conectivo, que aqui no caso foi o quando, e colocar o verbo no gerúndio, tá certo? Vejamos então o próximo exemplo, que é com a oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de gerúndio. Mesmo que estivesse cansada, não deixou de correr. Mesmo que estivesse cansada, não deixou de correr. Mesmo estando cansada, não deixou de correr. Então, aqui eu retirei a conjunção que e coloquei o verbo estar no gerúndio. Ficou estando, tá certo? E as orações subordinadas adverbiais condicionais reduzidas de gerúndio? Olha o exemplo. Caso você estude assim, passará em primeiro lugar. Vamos reduzir e colocar no gerúndio. Estudando assim, você passará em primeiro lugar. Então, eu retirei o caso e já coloquei o verbo estudar no gerúndio. Estudando, tá certo? E agora, pessoal, nós veremos as orações subordinadas adverbiais reduzidas de particípio. Relembrando, particípio são os verbos terminados em DO. Muito bem. Oração subordinada adverbial causal, reduzida de particípio. Prestem bem atenção nesse exemplo. Porque se irritou facilmente, ele não passou na prova. Então, como que fica essa oração reduzida de particípio? Olha só, irritado facilmente, ele não passou na prova. Então, dá uma impressão que o verbo mudou de classe, não é mesmo? Parece que o verbo virou um substantivo, mas não é isso. É porque o verbo ele passou para a sua forma nominal, no caso, no particípio, onde eu acrescento o DO no final do verbo, tá certo? E a oração subordinada adverbial temporal, reduzida de particípio? Quando concluíram o trabalho, foram passear no shopping. Retirando esse conectivo quando? Concluído o trabalho, foram passear no shopping. Então, eu retirei o quando e coloquei o verbo concluir no particípio, acrescentando DO no final. Oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de particípio. Mesmo que acabe a temporada, continuarão ensaiando. Mesmo acabada a temporada, continuarão ensaiando. Então, aqui eu retirei o que, tá certo? E coloquei o verbo no particípio. Oração subordinada adverbial condicional, aquela que traz uma ideia de condição, reduzida de particípio. Caso excluam os dados, como provaremos sua inocência? Vamos retirar o caso, que é a conjunção, e vamos colocar o verbo no gerúndio. Excluídos os dados, como provaremos sua inocência? Então, pessoal, essas são as orações adverbiais reduzidas. Agora, nós podemos praticar o que nós aprendemos, não é mesmo? Então, nós vamos fazer algumas atividades aqui para ver se está todo mundo treinado a respeito disso. Se for necessário, vocês voltem, revejam essa aula para poder dar continuidade nas atividades, tá bom? Então, vamos lá. O que essa primeira atividade está nos pedindo? Reduz as orações adverbiais. Então, a primeira coisa que eu sei é que todas serão adverbiais, né? O próprio exercício já está me dizendo isso. E classifique-as. Então, vamos lá. Letra A. Carolina percebeu que tinha entendido a matéria quando resolveu o exercício. Vamos reduzir essa oração para ver como que vai ficar? Carolina percebeu que tinha entendido a matéria ao resolver o exercício. E aí, o que vocês me dizem dessa oração? Ela é o quê? Oração subordinada
adverbial temporal. Ela indica tempo? Indica. Esse quando aí ele traz ideia de tempo. E ela é reduzida de infinitivo. Olha o verbo no infinitivo. Então, entenderam certinho? Vamos então para a letra B. Como passeava pelo shopping, Cristina comprou um livro. Vejamos como que essa oração ficaria reduzida. Passeando pelo shopping, Cristina comprou um livro. O que eu percebo aqui? Que o verbo ele foi para o gerúndio. Muito bem. Então, se ele foi para o gerúndio, aqui nesse caso eu tenho uma oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio, porque ela traz ideia de causa. Letra C. Embora tivesse sido lido, o livro conservava muitos mistérios. Reduzindo essa oração, embora lido, o livro conservava muitos mistérios. O que eu acrescentei aqui no verbo ler? Muito bem, o DO. Então, eu posso dizer que o verbo está no particípio. Ele está no particípio e essa oração é subordinada adverbial concessiva, reduzida de particípio. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, espero que vocês revejam também no nosso canal do YouTube, que estará disponível essa aula para vocês reverem. Espero que vocês façam as atividades da plataforma, que nós preparamos várias atividades sobre esse mesmo assunto na plataforma, porque é fazendo os exercícios que a gente aprende melhor, não é mesmo? E agora é com vocês. Para acessar as atividades da plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela, se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais. E nós nos encontramos na próxima aula.